Livro de Marcos, glórias a Deus. Capítulo 1, do versículo 21 a o 28. E nos diz assim a santa palavra de Deus. E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamava dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." E repreendeu Jesus, dizendo: "Cala-te e sai dele." E então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: "Que é isto? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem." E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. O título que está aqui no livro de Marcos é A Cura de um Endemoniado de Cafarnaum. E o tema que nós vamos dar para essa mensagem é Demônio dentro da congregação. Vamos lá? A chapa vai ficar quente aqui, hein? Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, hoje, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Quando Jesus foi à sinagoga, o que Jesus foi ali ensinar? Ele foi contar história? Ele foi contar piada? Ele foi contar a vida do próximo? Ele foi falar de alguém? Ele foi maldizer? Ele foi acusar? O que é que ele foi fazer? A Bíblia diz que quando Jesus vai à sinagoga, que quer dizer igreja, congregação, ele vai ali com um único propósito para ensinar a palavra de Deus. Jesus Cristo só teve um único propósito ao ir à sinagoga, ao ir à igreja, ao ir à congregação. Ele foi ali para ensinar a palavra de Deus, para ensinar o caminho da verdade, para ensinar como se salvar, para ensinar como se livrar do inferno. Jesus Cristo foi àquele lugar para ensinar, para dizer qual é o caminho que Deus assim tinha ordenado para que Jesus viesse a falar. Aí no versículo 22, e maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus. Nós estamos vivendo uns tempos onde há muitos escribas, aonde há muitos fariseus, aonde há muitos saduceus, homens furtadores, ladrões da palavra, que não ensinam mais aquilo que está escrito. Antes, tão somente, eles dizem que Deus só quer o coração, que não se precisa manejar a palavra, porque se falar aquilo que está escrito espanta. E uma coisa eu sei no meu coração: quando a palavra de Deus é pregada do jeito que ela é, só espanta duas coisas: o pecado e o diabo. Quem está em pecado não quer ouvir a palavra de Deus. Quem está endemoniado não quer ouvir as sagradas escrituras.
Então só espanta duas coisas: o pecado e o diabo. O diabo e o pecado. Fica espantado quando ouve a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O versículo 23 diz: estava ali na sinagoga. Estava ali na sinagoga deles um homem que tinha um espírito imundo, o qual exclamou dizendo... O demônio estava dentro da sinagoga. O demônio estava dentro da igreja. O demônio estava dentro da congregação. E ele só se manifestou porque a palavra de Deus foi pregada com autoridade. Porque o homem de Deus estava em total consagração. Porque o homem de Deus, Jesus Cristo, enviado, ele tão somente, além de estar em consagração, além de estar pregando a palavra, ele era separado do mundo. Ele não misturava as coisas. O próprio Jesus falou: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é deste mundo ouve as coisas desse mundo. O demônio estava na congregação, na sinagoga, ele se manifestou quando a palavra de Deus foi pregada com autoridade. Aí o versículo 24, os demônios começam a falar. Isso aqui, irmão, foram os demônios falando. Para você que pensa que os demônios não falam, os demônios se vendo acuados, eles começam a falar assim. Versículo 24. Aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos. Bem seis que és o Santo de Deus. O diabo sabe quem é quem. O diabo sabe quem está com autoridade na palavra e quem não está. O diabo sabe quem é separado desse mundo e quem é misturado nesse mundo. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui por essa emissora de rádio, você que está me ouvindo aí online, preste atenção no que eu vou falar. Todas as vezes em que você vê uma pessoa que diz que nem tudo é o que está escrito, que diz que não se precisa mais da Escritura, que diz que aquilo que está escrito espanta, pode vigiar na terra e fica ligado. O demônio se manifestou. Mas, irmão, foi o pastor lá no altar que falou. Está manifestado lá em cima. O demônio manifestou nele. Para falar que nem tudo é o que está escrito. Para falar que não se precisa da Escritura. Para falar que aquilo que pregamos, aquilo que está escrito, espanta. É demônio purinho na terra. Se manifestou. Porque só tem duas coisas que ficam aborrecido quando a palavra de Deus é pregada. É o pecado e o diabo. Quem está em pecado e quem está endemoniado vai ficar apavorado. Porque a palavra de Deus ela vai vir para libertar. A palavra de Deus vai vir para poder jogar as hostes espirituais da maldade por terra. E uma vez isso acontecendo, o bicho fica nervoso e começa a querer calar o pregador. Você quer ver? Vou te mostrar na Escritura. Versículo 25. E repreendendo, Jesus disse: cala-te e sai dele. Jesus na mesma hora repreendeu o demônio, fez o demônio se calar e sair daquele homem. Entendeu aí? Você entendeu aí? Um homem dentro do ônibus, ele estava falando comigo acerca daquela passagem de Gadara, quando Jesus vai na cidade dos Gadarenos, e um homem que estava possesso nos sepulcros, quando Jesus pisa na terra, o demônio lá no sepulcro sentiu e foi até Jesus. E o demônio começou a clamar a Deus.
Deus, pedindo a Jesus para entrar nos porcos. Aí um homem dentro do ônibus, ele começou a falar assim, interessante, né? Viu o que aquele homem falou para Jesus? Aí eu falei, homem? Não foi o homem que foi até Jesus falar com ele. Foi o demônio no corpo daquele homem. A todo momento aquele homem estava inconsciente, era o demônio que estava falando. Por isso que a Bíblia diz, provai os espíritos para ver se é de Deus. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pedir o discernimento. Porque você pode estar conversando com o demônio e pensando que está conversando com o homem. Aqui este homem estava dentro da sinagoga, estava possesso. Estava inconsciente, não era o homem falando, era o demônio falando no homem. Aí no versículo 24, o demônio falou assim, que temos contigo, Jesus. Vieste nos destruir? Olha o que o demônio falou. Bem sei que és o Santo de Deus. O diabo sabe quem é quem. O diabo sabe quem é quem. Aí no versículo 25, Jesus repreende o demônio na mesma hora. Não dá nem muito assunto aqui. Neste dia aqui, Jesus não deu nem muito assunto. Repreendeu logo. Repreendeu e disse, cante, sai deste homem. Aí no versículo 26, e então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Você já reparou quando os demônios caem na igreja? O berro que eles dão, os gritos que eles dão, é igual isso aqui, ó. E então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, sai dele. O demônio, quando é identificado dentro da igreja, dentro da congregação, ele fica apavorado. Porque ele foi identificado ali e aquela vida vai ser liberta. O que nós estamos precisando, principalmente nesses tempos atuais, aonde estamos sendo atacados por demônios de tudo quanto é lado. É demônios manipuladores em Brasília, alterando a lei para poder fazer a igreja recuar. É demônios manipuladores da rua, dizendo que é crime falar isso ou aquilo outro que está escrito. E você acha que isso é o quê? É a apostasia dos últimos dias. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo e doutrina de demônios. Estamos nos últimos dias. Devemos vigiar porque Jesus está voltando. Aí o povo vendo aquela maravilha toda, ninguém se espantou, irmão. Ninguém se espantou. Enquanto muitos por aí falam, não, e se espanta. E se espanta falar o que está escrito. Espanta o diabo e o pecado. O diabo e o pecado ficam apavorados, irmão. Olha o versículo 27. Vê se o povo se espantou. Ó, e todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. O povo ficou pasmado, gente, e começou a perguntar entre si. Agora essa história que andam falando por aí, que nem tudo é o que está escrito. Agora essa história que andam falando por aí, que não se precisa mais da escritura, que Deus só quer um coração. Isso é uma mentira de Satanás. Deus quer corpo, alma e espírito. E Deus também ordenou examinar as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Jesus falou, a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho.
Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí o versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Existem muitos lugares onde a pregação está sendo proibida. Pode ter certeza. A nuvem de demônios ali. Sem sombra de dúvida nenhuma. Se não há liberdade para pregação, e se ali eles botam regra para falar nem tudo o que está escrito pode falar, pode ter certeza que o diabo já montou o trono dele ali. Porque só tem duas coisas que se espantam quando a palavra de Deus é pregada do jeito que ela é. A Bíblia está dizendo aqui, ó. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo, olha o que o espírito imundo falou: ah, que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos? O homem ali, na sua consciência normal, não ia ter capacidade de dizer isso aqui, ó. Bem seis que és o santo de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando? A Escritura está te sendo revelada aqui no dia de hoje. Mas onde isso está escrito? Marcos, capítulo 1, do versículo 21 a 28. Demônio dentro da igreja, dentro da congregação. Existem muitos lugares, irmão. O demônio está lá dentro se andando. As pessoas não percebem. Por que não percebem? Porque a palavra de Deus não tem mais liberdade. Agora faz um propósito de oração e jejum. E leitura da palavra aprofundada e prega do jeito que está escrito. Para você ver como é que eles não vão fugir. E os demônios que não conseguir fugir vai se manifestar dentro da igreja. Isso foi o que Jesus ensinou. Porque Jesus curou muitos enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Jesus veio para curar, libertar, salvar e levar ao paraíso. Por isso, medite na palavra de Deus. Medite nas santas escrituras. Se separa deste mundo. Porque o mundo não tem nada para oferecer. Porque as coisas dessa vida não é eterna. O que é eterno está aqui ensinando o caminho, a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, porque ela existe nessa vida e existe do outro lado da vida. Tudo nessa vida acaba. A Bíblia diz, não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Mas se você tem a palavra de Deus, você tem ela nessa vida e tem na outra. Você tem ela nessa vida e tem na outra. Você tem ela nessa vida e tem na outra. Irmão, como é que o irmão prova isso? 3 anjos vai vir do céu. Livro do Apocalipse. E um dos 3 anjos está com o Evangelho eterno na mão, para pregar a todo povo, língua e nação, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque viu da hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Por isso que eu estou te falando. A palavra de Deus é eterna. Ela existe nessa vida e na outra. Por isso que o diabo odeia a palavra de Deus. É por isso que o pecado odeia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai contra o pecado. Não é contra o pecador arrependido. Porque você pode ter até pecado, mas se você se arrepender, Deus te aceita através de Jesus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Mas, irmão, eu errei, para mim não tem mais jeito. Quem te falou isso? Foi o diabo que te falou isso? Foi o defraudador que te falou isso? A Bíblia diz que Jesus falou: eu não vim para destruir as almas, para salvar as almas. Jesus Cristo veio para salvar. Agora, você não pode viver no pecado. Você tem que se arrepender do pecado. Porque errar, todo mundo erra. A burrice é permanecer no erro. Você tem que abandonar. Como aquela pessoa que tinha errado e levaram até Jesus. Jesus falou: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. O segredo da vitória está aqui, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Você não tem que se justificar para ninguém. Você tem que se justificar para Deus. Você que tem que saber como é que está a tua vida com Deus. O que você anda fazendo às escondidas. Deus sabe. Deus sabe. O diabo também sabe. Por isso, arrependa-te. Procure uma igreja mais próxima da tua casa que está ali se ensinando o evangelho verdadeiro. E ali congregue e adore a Deus na beleza de sua santidade. O segredo da vitória está aqui, ó, a palavra de Deus. Muitos odeiam essa palavra porque está enquadrado nela. Para deixar de odiar a palavra de Deus, é só abandonar o pecado. Coisa simples, não é tão difícil. Agora você quer viver no pecado, quer amar o pecado, quer casar com o pecado, aí você vai odiar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhum imoral entra no céu. A Bíblia diz que nenhum abominável entra no céu. A Bíblia diz que nenhum incestuoso entra nos céus. A Bíblia diz que nenhum que pega os bichinhos para fazer confusão anormal animal entra nos céus. Que é isso, irmão? Pegar os bichinhos? É fazer sexo com animal. Está escrito também aqui, na palavra de Deus, que a união que o Senhor criou sobre a face da terra é a união entre um homem e uma mulher. E o que passa disso é procedência maligna. O restante das uniões é procedência maligna. A união que Deus instituiu na terra é macho e fêmea. Livro de Gênesis, capítulo 1. E depois foi adiante, o Espírito Santo falando. Você está entendendo? Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Se você odeia a palavra de Deus é porque você ainda não abandonou o seu pecado. É o seu pecado que está criando este ódio contra a palavra de Deus. Expulse esse demônio daí. Através das santas escrituras. Jesus ensinou. Jesus, quando entrou na sinagoga, no versículo 21, ele começou a ensinar. No versículo 22, todo mundo se maravilhou da doutrina. Todo mundo ficou maravilhado com a doutrina que Jesus ensinava com autoridade. Só que, no versículo 23, uma pessoa que estava possessa no meio da multidão, dentro da igreja, na congregação, na sinagoga, se manifestou. Porque o demônio não aguenta a palavra de Deus. Você está entendendo? Aí no versículo 24 o demônio começou a falar. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem seis que és o Santo de Deus. Aí no versículo 25 Jesus repreende aquele demônio e diz: cala-te e sai desse homem, demônio. E então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele, do homem. E todos se maravilharam. Não espantou ninguém, irmão. Ninguém se espantou ali com o que Jesus fez.
Antes todos ficaram admirados, todos gostaram e começaram a conversar entre si. Que doutrina é essa? Que até os demônios se mandam, os espíritos malignos. Sai fora! E a fama de Jesus correu por toda a província da Galileia. Você está entendendo aí? Só tem duas coisas que se espontuam ali, o pecado e o diabo. E quem estava enquadrado na palavra. O restante, o povo, todo mundo se maravilhou com aquilo que Jesus estava ensinando. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais segundo aquilo que está escrito. Aqui, a Escritura Sagrada, que não pode ser anulada. Estaremos falando muito aqui sobre o céu e o inferno. Só se Deus não quiser mais. Você viu, esse demônio que estava nesse homem, ele veio do inferno. E Jesus veio do céu para revelar aonde estava aquele demônio e também para libertar aquele homem daquele demônio. E assim Jesus fez. Ele veio do céu para isso. Para manifestar a palavra e o poder de Deus e expulsar os demônios de volta para o inferno. Para um lugar da onde eles não devem sair. O lugar de Satanás e os demônios é no inferno. E através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através da separação deste mundo, você vai conseguir fazer isso. Jesus, quando foi ali para a sinagoga, Jesus, quando foi ali para a igreja, para a congregação, ele não foi para falar de futebol, ele não foi para falar de novela, ele não foi para contar piada, ele não foi ali para contar a historinha da carochinha. Ele não foi ali para isso, ele não foi para perder. Tem gente que perde tempo. Vai para a igreja para perder tempo, para subir no altar para falar isso. Se você não tem palavra, não tem oração, não tem um cântico na boca, é melhor você passar a oportunidade para outro, ao invés de subir no altar e pecar, perdendo tempo falando de coisas que não convém. Porque o altar é para pregar a palavra de Deus. O altar é para fazer a oração. O altar é para você cantar louvor, tocar o instrumento. O altar é o lugar santo, aonde a glória de Deus desce. E o povo recebe aquilo que vem de Deus. E os demônios são expulsos da congregação, da igreja, da sinagoga. Medite na palavra de Deus. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, tu estás sendo liberto nessa hora, através da palavra de Deus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. O segredo da vitória está aqui. O segredo da vitória. A palavra de Deus. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o grande amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?